Até quando? E aqui está ele como mediador no altar, só mais um pouco, até haver outros mais que têm de sofrer como vocês, mas agora ele vem daqui neste último selo. Ele não é mais mediador, ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem de ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador, onde a morte nos colocou no sepulcro, ele se apresenta com os direitos. Amém! E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda não impedirão os que dormem. Porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta, quando o último selo for aberto e quando o sétimo anjo estiver entregando sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrá-lo nos ares. Ele se apresenta agora para requerer sua possessão. Agora, observe, veja isto. Que coisa, abriu os selos, revelou os mistérios, revelou-os onde? A última era da igreja, a única que está vivendo. As demais estão dormindo. Ele disse, se ele vem na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a sétima vigília, na sétima vigília saiu uma ordem, um clamor, aí vem o esposo. E quando fizeram a virgem adormecida, as igrejas nominais disseram, vocês sabem, eu creio que gostaria de ter esse Espírito Santo. Notaram vocês, os presbiterianos e episcopais, ou vocês ouviram minha mensagem em Phoenix para aqueles homens que se encontram lá na voz dizendo, bem, o que há com este autor dizendo, Santo Padre fulano de tal, quando a Bíblia diz, a ninguém chameis pai assim. Vejam, eles estão dormindo com eles, essa é a razão, mas quando eles se apresentaram e disseram sim, nós cremos. Uma mulher recentemente ligou para outra mulher, disse, sabe, sou episcopal, falei em línguas outro dia, creio que recebi o Espírito Santo, mas psiu, não conte a ninguém. Duvido muito disso, porque pode ser que você tenha falado em línguas, mas se você põe fogo em um homem, como ele vai ficar quieto? Isso mesmo, está vendo? Não pode ficar. Poderia você imaginar Pedro e Tiago e João e aqueles lá no cenáculo dizendo, temos o Espírito Santo agora, mas talvez fosse melhor ficarmos quietos. Irmão, pelas janelas, portas e tudo mais, saíram lá fora agindo como um bando de bêbados. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada de qualquer maneira. Isso mesmo. E lembre-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembre-se, as escrituras não dizem que elas o conseguiram, mas enquanto elas estavam fora tentando comprá-lo, veio um som. O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam se levantaram e prepararam suas lâmpadas e entraram para a ceia, está certo? E as demais foram deixadas para o período da tribulação, certo? Pranto, choro, ranger de dentes. Essa é a igreja? Não, a noiva. A igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva, sim, Senhor. Entraram para a ceia das bodas. Note que coisa. Os selos foram abertos porque na última era da igreja para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para juntar seus súditos para seu reino. Sua noiva. Veja. Que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora. Que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso. Onde quer que eles estejam, ele chamará e eles responderão. Amém, amém. Ele chamará e eles responderão. Ele vem para recolher seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles viram isto. E já não há mais tempo naquele tempo. O tempo acabou. Está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono, deixando de ser intercessor como um cordeiro morto para ser um leão
rei para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele não é um mediador, lembre-se do ensino do Antigo Testamento agora, enquanto nos apressamos, quando o sangue deixava o propiciatório, em que se tornava tribunal, e quando o Cordeiro morto se apresentou desde a eternidade do trono do Pai e tomou os seus direitos, tornou-se um tribunal. Então ele se tornou não um cordeiro, mas um leão. Rei! E ele chama sua rainha para vir se pôr ao seu lado. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Daniel disse, assentou-se o juízo e abriram seus livros. E milhões de milhões o serviam, rei e rainha. E então abriu-se outro livro, que foi o livro da vida. Isso é para a igreja. E a rainha e o rei se encontravam lá. Como dizia a meditação de um vaqueiro, a noite passada, deitado na campina, fitei as estrelas nos céus. E me perguntei se algum dia um vaqueiro poderia se deixar levar até aquele doce porvir. Há um caminho para aquela região brilhante e feliz, mas é escuro lá, uma trilha, dizem. Mas o espaçoso que conduz à perdição é todo sinalizado e resplandecente. Falam de outro grande dono. Ele está falando em termos de sua vida com o gado. Você já esteve no ajuntamento de gado, você poderia ver isso claramente. Falam de outro grande dono e ele nunca tem gado em excesso, assim dizem. Ele sempre arranjará lugar para um pecador que se deixe levar nesse caminho estreito e apertado. Dizem que ele nunca o abandonará e ele conhece cada ação e olhar. Pois, para a segurança, melhor sermos marcados, ter nosso nome em seu grande livro de registros. Pois dizem que haverá um grande ajuntamento de gado, quando vaqueiros como novilhos sem mãe e acharão lá para serem marcados pelos cavaleiros o juízo aqueles profetas evidentes que estão em seus postos e conhecem cada marca. Se já esteve num ajuntamento de gado, você vê o chefe lá e os cavaleiros e movendo-se naquela manada. Ele vê sua própria marca passar e fez o sinal de chefe. E o chefe o vê, ele faz um aceno com a cabeça, seu pônei entra rodeando. Os que se espalharam passando rente a montes e chifres assim, aparta suas próprias vacas. Dizem que haverá um grande juntamento de gado, e vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, que serão marcados pelos cavaleiros de juízo, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Assim ele disse, acho que seria um bezerro desviado, apenas um homem que está condenado a morrer sem marca. Eles fazem sopa com ele, veja. Que será separado no bando com os rústicos quando o chefe daqueles cavaleiros passar. Está vendo quem é? O chefe dos cavaleiros. Ele é o cordeiro. Aos 7 mensageiros que estão em seus postos e conhecem cada marca. Note, aqui vem ele, deixa o trono como intercessor, como um cordeiro morto para se tornar um leão, rei, para trazer o mundo inteiro a juízo que rejeitou. Nosso parente redentor, então, é rei sobre tudo. Por quê? Ele tem o título de propriedade da redenção. Tudo está em sua mão. Estou alegre em conhecê-lo, está vendo? Então, requer sua herança, que é a igreja, a noiva. Ele a requer. O que ele faz então? Elimina seu oponente, Satanás. Ele o lança num lago de fogo com todos aqueles que foram inspirados por Satanás para rejeitarem sua palavra de redenção. Ele é rei agora. A misericórdia ainda está no trono. Não rejeite sua oferta. Está vendo? Os cavaleiros sabem exatamente quem você é. E agora seu oponente, que ele tem dado problemas por 2000 anos, alegando, posso fazer com eles o que eu quiser, ainda os tenho, são meus. Perderam o título lá atrás, mas ele é o parente redentor. Ele disse que está aqui atrás fazendo intercessões agora, mas algum dia, ele diz,
eu os porei no sepulcro. Mas ele disse à igreja, eu vos farei sair, mas primeiro tenho de ser intercessor. Agora ele vem, sai da eternidade lá atrás, deixando o trono do Pai, onde ele assentou como intercessor. Agora ele vem para ser rei. Oh, para reger todas as nações com vara de ferro. Assentou o seu juízo. Oh, irmão nosso, parente redentor, detém tudo isto, isso mesmo. Sim, Senhor, o que ele faz? Ele desafia aquele oponente, Satanás. Eles são meus agora. Eu os ressuscitei do sepulcro. E ele toma todos os mentirosos e os pervertedores da palavra, e todos assim com Satanás, e os destrói no lago de fogo. Está tudo terminado agora. Lança-os no lago de fogo. Oh, que coisa! Sabe de uma coisa? Quero dizer uma coisa aqui antes de encerrarmos. E então nós iremos nos apressar. Note, estamos agora no versículo 9, mas do versículo 8 até o 14, quero que note o que acontece. E todos que estavam no céu, e todos que estavam na terra. Escute só isso, deixe-me apenas ler. Eu creio que seria melhor se eu lesse no livro com o versículo 7 e observe o versículo 6. Olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 cabeças, ou 7 pontas, quero dizer, e 7 olhos, acabamos de explicar, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veja, 7 eras da igreja, 7 mensageiros que mantiveram aquele fogo ardendo. Está vendo? Muito bem. E veio o cordeiro e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Assentado no trono. Agora observem, quando ele fez isso, observem que aconteceu isso e que é jubileu. Agora, isso é exatamente a abertura desses selos que acontece. Entraremos na meia hora de silêncio logo depois disso. Observem isso e começaremos a entrar. Concluiremos isso no próximo domingo à noite, bem aqui. E ouçam com atenção agora. Vocês estão prontos? Digam amém. Ouçam com atenção o que aconteceu quando ele fez isto. Quando toda a criação estava gemendo, ninguém sabia o que fazer e João estava chorando. Aqui vem o cordeiro. Aproximou-se. Este livro estava na mão do dono original, porque o homem havia saído e o perdera, e ninguém mais estava apto a tomá-lo. Para redimir a terra, nenhum sacerdote, papa, nada, como eu disse, mas o cordeiro se aproximou, nenhuma Maria, nenhum santo, isto, santo, aquilo. O cordeiro se aproximou, ensanguentado, morto, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E quando eles viram que havia um Redentor e todas as almas debaixo do altar, quando os anjos, quando os anciãos, quando todos viram, quando isto foi feito, isso ainda encontra-se no futuro. Hoje à noite ele é um mediador, mas ele chegará a este ponto. Observe. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esses são aqueles que estão debaixo do altar, que há muito têm orado. Eles tinham orado pela redenção, pela ressurreição, e aqui estes anciãos estão derramando suas orações diante, porque agora nós temos um representante, temos um parente no céu, que veio fazer suas reivindicações. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para nosso Deus, observe, homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
Eles queriam voltar, aqui estão voltando para ser reis e sacerdotes. Glória a Deus, sinto-me bem o bastante para falar em línguas. Veja, observe. Sim, parece que não tenho suficiente linguagem com que poderia louvá-lo. Necessito de uma que nem mesmo conheço. Note, eu olhei, ouça isso, eu ouvi a voz de muitos anjos. Ouça que jubileu está vendo. Quando eles viram aquele cordeiro vir e tomar aquele livro da redenção, as almas gritaram, chegaremos a isso. Todos, os anciãos se prostraram, derramaram as orações dos santos. O quê? Lá estava representado um parente para nós. Eles caíram sobre suas faces e cantaram um cântico e disseram, tu és digno porque foste morto. Observe o que... Veja esses anjos. Eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhares. Ufa, note, com que grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas e sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. Que jubileu acontecendo no céu quando esse cordeiro conduz, deixa esse posto de intercessão para vir aqui possuir o que era seu. Você sabe, isso mexeu com João. Ele deve ter visto seu nome escrito lá. Quando aqueles selos foram abertos, deve ter ficado muito feliz. Escute o que disse. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, aqui dentro do mar, e a todas as coisas que neles há, ouviram-me eu dizer... Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. Amém, amém, amém. Oh. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Isso é que foi jubileu. Isso é que foi momento quando esse cordeiro veio à frente. Veja, o livro está até mesmo selado no céu. Os mistérios estão. Você diz, meu nome está lá? Não sei. Espero que esteja, mas se está, ele foi posto no livro antes da fundação do mundo. Mas a primeira coisa que representou essa redenção veio o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória, abriu o livro e abriu os selos e o enviou à terra, ao seu 7º anjo para revelá-lo ao seu povo. Aí está. Oh, que coisa. O que aconteceu? Os gritos, os brados, as aleluias, os ungidos, o poder, a glória, a manifestação. E o velho João, que estava lá de pé, nosso irmão, clamando. Ora, ele disse, tudo no céu, tudo na terra e tudo no mar ouviu-me gritar. Amém. Amém! Ações de graças, honra e força e poder sejam aquele que vive para todo sempre. Isso é o que foi momento alegre quando aqueles selos foram abertos. João deve ter olhado e visto além da cortina do tempo e dito, lá está João. Ele estava tão feliz que disse, tudo no céu. Ele deve ter realmente gritado. Não deve? Tudo no céu, tudo na terra, tudo debaixo da terra, toda criatura, tudo mais, me ouviu dizendo, amém, ações e graças, e glória, e sabedoria, poder, e força e riquezas pertencem a ele. Amém, porque quando a revelação veio de que o Cordeiro, o Redentor, nosso parente, tinha voltado do trono de mediação e tinha saído aqui para tomar sua possessão. Oh, em breve o Cordeiro tomará sua noiva para estar sempre ao seu lado. Toda a hoste do céu estará reunida. Oh, será uma vista gloriosa, todos os santos e brancos sem mancha, e com Jesus reinaremos eternamente. Oh, vinde-se-ai, o Mestre chama na palavra vinde-se-ai. Oh, eu fico sem palavras. Veja. Vinde-se-ai, podeis banquetear-vos na mesa de Jesus a qualquer tempo. Agora! Mas quando ele sair, não há esperança.
Aquele que alimentou a multidão, transformou a água em vinho. Aquele que disse que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Oh, que coisa! Aquele que prometeu estas coisas nos últimos dias, aquele que disse estas coisas, aquele que está agora no tempo da revelação destas coisas sendo manifestadas. Vem cear. Oh, não perca isto, meu irmão. Agora inclinemos a cabeça só por um minuto. Amanhã à noite, pela graça de Deus, tentaremos abrir aquele primeiro selo. Se Deus o abrir para nós e nos permitir ver o que esta revelação tem sido oculta desde a fundação do mundo. Antes que façamos isso, amigo pecador ou crente morno da igreja, você é apenas membro da igreja ou você não é membro de nenhuma? E se você é apenas membro, você estaria praticamente como se não fosse. Você precisa de um nascimento. Você tem de vir ao sangue. Você tem de vir a algo que simplesmente tire a mancha do pecado até que não haja mais lembrança dele. Se você ainda não fez os preparativos para se encontrar com o Cordeiro nos ares, e pelo poder de que fui investido por minha comissão, dada pelo Deus Todo-Poderoso e ministrada a mim por um anjo, uma coluna de luz, eu o exorto em nome de Jesus Cristo. Não tente se encontrar com ele apenas sendo membro de um clube-igreja desta terra. Venha enquanto o mediador, que eu saiba, ainda está no trono, fazendo intercessões. Porque chegará um dia quando você vai querer vir e não haverá mediador. Porque se vemos a hora em que estamos vivendo, na sétima era da igreja e os mistérios de Deus tornando-se o que se tem tornado com o vindicado Espírito de Deus, mostrando tudo o que ele prometeu nos últimos dias, quanto tempo mais resta? Amigo pecador, venha. Senhor Jesus, as horas estão ficando tardias. Pode até mesmo ser mais tarde do que estamos pensando ser. E estamos felizes em ver esta hora se aproximando. É a hora mais gloriosa que o mundo já conheceu para o crente. Mas para o que rejeita, o tempo mais triste que poderia haver. Não se poderiam encontrar palavras no alfabeto, letras para formar palavras que pudessem expressar o sofrimento e a tristeza que estão à frente. E tampouco há palavras que poderiam ser tomadas do nosso alfabeto para expressar as bênçãos que estão à frente para o crente. Pai, pode haver alguns esta noite aqui sem esperança. Eles são seres humanos inteligentes. E agora, se o sangue ainda se encontra no propiciatório, permite que o Cordeiro caminhe do trono para o coração deles esta noite e lhes revele que estão perdidos. E com mãos ensanguentadas, diga, venham enquanto é tempo de vir. Eu encomendo a mensagem, Senhor, com minha oração, às tuas mãos. Faz o que tu quiseres, Pai, em nome de Jesus. De cabeça inclinada, se você não atendeu este apelo e não preencheu este requisito, se você apenas tem confiado em sua igreja, não havia nada que pudesse redimir. Se você confiou na intercessão de algum santo, você ainda está perdido. Se tem confiado nas obras de suas mãos, algo que você fez, boas obras, você está perdido. Se você tem confiado na oração de sua mãe, ou na justiça de sua mãe, seu pai,
Se tem confiado nisso, você está perdido. Se tem confiado em alguma sensação, algum sentimento estranho, alguma emoção de falar em línguas ou dançar, se isso é tudo em que você tem confiado e não conhece o Cordeiro pessoalmente, não o conhece, então eu o exorto diante de Deus, acerte essa coisa agora com Deus. Do fundo do coração, ore. E apenas seja simples, porque Deus se oculta em simplicidade. Lembre-se, a Bíblia disse, todos quantos criam eram acrescentados. E enquanto oramos por você, confio que você tomará essa decisão eterna. Senhor, eu direi sim. Uma decisão é uma pedra. Mas de que serve uma pedra sem um pedreiro que possa talhá-la para dar forma ao edifício, para ajustar o edifício? Então deixe que o Espírito Santo o talhe daquilo que você é para o que deve ser. Se você é apenas um membro formal da igreja, se é um pecador, o que quer que seja, se você está sem Cristo, sem o Espírito Santo, que Deus lhe conceda paz esta noite. Agora, Senhor, tão sensatamente quanto sei vir, então, tão escrituristicamente quanto sei vir, venho agora com estes que encomendei a Ti com uma palavra. Estou confiando, Senhor, que a palavra encontrou seu lugar no coração das pessoas esta noite. Se há alguém aqui que não conheça ou não tenha essa segurança da doce presença do Espírito Santo habitando em sua vida, que mau gênio ou indiferenças ou egoísmo ou algo tenha cortado esta grande coisa deles e os tenha mantido fora dela, ou algum credo ou alguma sensação os tenha mantido fora da doçura do companheirismo de Deus, que isso agora seja desatado. E que o Cordeiro, esse santo parente ensanguentado, que veio caminhando do trono através das luzes místicas dos corredores do trono de Deus, apareceu para requerer sua herança. Deus concede esta noite que eles o recebam. Que cada decisão seja tomada solenemente e que eles se rendam somente àquele que pode talhá-los e dar-lhes a forma de filhos e filhas de Deus. Agora, em solene oração, estou fazendo isto da maneira que me sinto guiado a fazê-lo, de modo solene diante de Deus, conforme Ele tem se evidenciado a você. E você não era um cristão, ou não era o que chamamos que se une à denominação, mas quero dizer, um cristão que nasceu de novo. Mas você solenemente crê que a mensagem é verdadeira. E solenemente crê que somente pode ser salvo pela graça de Deus. E você realmente crê que Ele está falando ao seu coração agora e quer aceitá-lo e está pronto para que sua palavra o talhe daquilo que você é e o torne o que deve ser. Você testificaria isso ficando de pé? Se essa pessoa está aqui e quer tomar o que é totalmente suficiente, fique de pé. Pai Celestial, não sei fazer mais nada exceto citar a Tua palavra. Aqui estão homens de pé que sentem que não estão onde devem estar, prontos para este arrebatamento. Porque pode acontecer antes que
o primeiro selo seja aberto para nós. E Pai, rogo por eles, eu como teu servo, ofereço esta oração ao grande intercessor Cristo. Enquanto eles oram, eu ofereço minha oração com eles sobre o trono de marfim de Deus, onde o sacrifício sangrento está colocado lá esta noite. E praticamente a qualquer momento pode deixar o trono para vir requerer sua possessão. Então não resta mais misericórdia, é juízo. Concede, Senhor, que essas pessoas que se acham aqui de pé, de coração, fazendo sua confissão e querendo deixar o Espírito Santo moldá-las e talhá-las e dar-lhes forma de pedras vivas na casa do Senhor Deus. Concede isto, Pai. Eu os encomendo a Ti agora. E Tu disseste, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai e dos santos anjos. E agora Tu estás assentado lá na presença de todos esta noite, e eles estão de pé confessando-Te. E, Senhor, se isto é do fundo do coração deles, simplesmente tão certo quanto a palavra de Deus é correta, Tu estás agora fazendo intercessões por eles e aceitando-os nos domínios da graça e misericórdia do sangue purificador do Cordeiro sacrificial. E eles serão teus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora vocês que veem essas pessoas de pé, este jovem bem ali, e aqueles que estão de pé, vocês que sentiram que todo o pecado e condenação se foram, quero que vocês apenas se levantem, alguns de vocês perto deles, apertem a mão deles e digam, irmão, estarei orando por você, irmã, estou orando por você, apenas apertem a mão deles, digam, Deus o abençoe, e agora o resto cabe à mão do Todo-Poderoso, digam, eu orarei e farei tudo o que possa para ajudá-lo a entrar no reino de Deus. Chamando hoje. Jesus está chamando. Ele está eternamente chamando hoje. Vocês o amam. Ele não é maravilhoso? Que faríamos sem isto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Alimenta-me, Senhor, da palavra, não deixando a vossa congregação como é costume dos incrédulos, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Querendo Deus, amanhã à noite, pela graça de Deus, tentarei com tudo o que há em mim pedir-lhe para interceder para que o mistério destes selos, enquanto eles se abrem, proclamem a palavra de Deus ao povo. Até que os encontre, Deus esteja com vocês. E agora entrego o culto ao nosso nobre irmão Neville, pastor. Quantos amam o irmão Neville? Ora, todos amamos. Venha, irmão Neville. Irmão Neville, Deus o abençoe, irmão. Remember the service tomorrow night, be much in prayer. Expect great things of the Lord as we have already received from His bountiful hand. Shall we bow our heads together in a word of prayer? Heavenly